no livro de Êxodo. No capítulo 40. Amém? Vou começar aqui no versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Glória a Deus. Depois de construir o tabernáculo, lugar que Deus ordenou para que o povo pudesse oferecer as suas ofertas, pudessem oferecer os seus holocaustos, para que pudesse ali ser levado o pecado de todo o povo e receber o perdão de Deus. Moisés havia estabelecido, levantado aquele tabernáculo, mas Deus vem com a sua glória e enche o tabernáculo. Deus enche aquele tabernáculo com a glória dele, de uma maneira que as pessoas não podiam entrar, tamanha era a glória de Deus, tamanho era o poder de Deus que estava naquele lugar. O sentido do tabernáculo significa casa, diga assim comigo, local, casa da habitação de Deus. Deus queria estar com o povo, no meio do povo. Deus queria habitar no meio do seu povo. Porque o louvor é o sinal da presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio de um povo que o adora. Quem não adora a Deus não conhece a Deus. Quem não adora a Deus não tem a presença de Deus. É impossível. Então Deus estabeleceu aquele tabernáculo para que ele pudesse habitar, morar nele. Ali Deus estava no meio do povo, para eles entenderem a importância da presença de Deus. Que eles precisavam da presença de Deus. Eles estavam no deserto, lugar aonde eles não podiam plantar nem colher, não podiam edificar as suas casas, não podiam pensar num futuro, não podiam ali, com as suas próprias mãos, ter segurança de alguma coisa. Então Deus começa a se revelar ao povo e mostrar a eles que mesmo edificando, morando no deserto, vivendo no deserto, eles teriam tudo o que eles precisassem. Que ali o sobrenatural ia se manifestar, como o maná que caiu do céu. Maná significa, que isso? Eles ficaram assustados. Que isso? Olha, o pão que nós precisamos vem do céu. Vinha do céu, caía sobre a vida deles. Como era com Elias, né? Naquela torrente. Os corvos traziam para ele o alimento. Ele não tinha de onde pegar, havia tanta seca naquele lugar. Ele tinha um riacho diante da sua frente. Então os corvos traziam o alimento até ele. Então do céu vinha o maná. Deus era com eles, porque a palavra diz que havia uma promessa, e que Deus abençoava o pão e a água, e tirava do meio daquele povo toda a enfermidade. Toda a enfermidade. Não havia enfermidade no meio do povo de Deus. A sandália dos pés não se gastava,
a roupa do corpo. Então Deus estava ali presente com aquele povo, para que eles entendessem que a presença de Deus é tudo. Hoje, nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos casa de Deus, pois a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, lá dentro do tabernáculo, havia um candelabro com 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus estava ali dentro do tabernáculo. E hoje o Espírito de Deus está aí dentro de você, meu irmão. Deus habita no nosso meio. Deus está entre nós. Por que é que Deus estava naquele tabernáculo? Porque Moisés aprendeu a obedecer a Deus. No versículo 16, a Bíblia diz assim: tudo fez Moisés, acompanha comigo, versículo 16. Tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, e assim o fez. Era um homem obediente a Deus. Era um homem que não se deixava levar pelos ventos, pelos momentos da vida. E o momento não era favorável, meu irmão. Era perseguição, era luta, era Faraó, era um povo que estava ali perguntando: e aí, Moisés, o que é que nós vamos fazer agora? O que é que vai ser da nossa vida? Nós temos aqui uma barraca, mas nós queremos casa. Nós queremos a nossa terra. A promessa é uma terra para a gente plantar, colher, começar a construir um futuro para a nossa vida, os nossos filhos. Ele estava ali diante de tudo aquilo, mas o coração dele não se abalava. Nós não podemos nos deixar mover por aquilo que está ao nosso redor. Manter a presença de Deus viva dentro de nós significa que nós temos que fazer segundo Deus está nos ordenando fazer, meu irmão. Como é que eu encho a minha vida e deixo ela cheia? Porque a Bíblia diz que o tabernáculo era cheio. Diga comigo, cheio da glória do Senhor. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Eu preciso ser cheio, você, meu irmão. Está cheio, cheio da glória de Deus. Porque Ele fazia tudo. Ele não fazia mais ou menos. Ele não dava jeitinho nas coisas de Deus. Ele não fez aquele tabernáculo. Não encontramos tal madeira, a madeira de acácia, vamos procurar, qualquer outra serve. Não, tem que ser essa. É dessa maneira que Deus mandou fazer. É com este ouro, é ouro de Ofir. Vai lá, vamos buscar este ouro. E eles fizeram conforme Deus havia ordenado. Aprenderam a obedecer a Deus da maneira de Deus, não da nossa. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos pede, meu irmão, nós temos uma certeza de que Deus enche o nosso tabernáculo, a nossa vida. É assim que Deus faz. Não é da nossa maneira. Porque era tão importante a presença de Deus. E é aí que eu quero chegar, meu irmão. Porque Deus tinha um propósito, e Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, meu irmão. Deus quer nos guiar. Deus quer nos guiar até a terra prometida. Deus quer guiar a nossa vida até o lugar que Ele preparou para cada um de nós. Para nós chegarmos lá, nós precisamos aprender a confiar em Deus, a saber que a presença dEle é tudo na nossa vida, e que nós não podemos viver por nós mesmos, que nós não podemos, meu irmão, confiar no nosso braço, não podemos confiar naquilo que o mundo está dizendo para nós fazermos, mas nós temos que confiar em Deus. Havia um povo que murmurava constantemente contra Moisés, que murmurava contra Deus, mas Moisés aprendeu a confiar. As ordens que ele dava não eram segundo ele, mas segundo Deus. Muitas pessoas confundem as coisas, e elas querem dizer assim: não, olha, a igreja mandou fazer isso, não, a igreja mandou fazer aquilo. A igreja não mandou nada, meu irmão, porque na verdade a igreja somos nós. Quem manda é Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Nós somos a igreja.
Nós somos a igreja. Quando a ordem vem, vem de Deus. Por que é que Deus está mandando fazer isso? Não sei. Talvez eles estavam ali num dia, agradável, ou talvez cansados, por andar no deserto, levantavam o tabernáculo, montava tudo, e a Bíblia diz que aquela nuvem descia, então ela estava ali, cobria o tabernáculo, mas quando a nuvem levantava, o povo começava a desmontar o acampamento, porque se a nuvem levantou, diz a palavra, você vai ver isso lá em Números, não me engano, 18, 19, ele diz que quando a nuvem levantava, o povo já arrumava as coisas, porque a nuvem ia andar, era tempo de sair. Para onde é que nós vamos? Não sei, mas nós precisamos andar com Deus. Olha aí para o teu irmão e diz, meu irmão, nós precisamos andar com Deus. Amém? Deus está conosco, amém, meu irmão? Como é que você vive a sua vida? Você vem na igreja, glória a Deus, o pastor diz, a pastora diz para você fazer, mas e lá fora? Você aprendeu a ouvir a voz de Deus? Você aprendeu que quando Deus começa a falar, Ele vai dar a direção, Ele vai te dizer, faça isso, muda a rota. Você acha que é assim, mas eu estou dizendo, é assim, faça assim que vai dar tudo certo. Mas eu já programei tudo, Senhor. Eu acabei de montar, organizei tudo, limpei aqui a minha tenda, e até preparar uma comida. Não, desmonta tudo, vamos. Levanta o acampamento e vamos. Dependência. Aprender a confiar em Deus, meu irmão. Nós precisamos disso. A maturidade de um cristão está quando ele aprende a ouvir a voz de Deus, aprende a saber que a presença de Deus é quem nos guia, e sem ela nós não somos nada. Ele está conosco, quando Ele está em nós, Ele quer nos dar direção, Ele não quer apenas, meu irmão, que você contemple, eu tenho um Deus que bom, esse Deus está comigo, Ele vai fazer tudo o que eu quiser. Não, Ele é Deus, nós somos servos, Ele vai nos ordenar o que é que nós devemos fazer, e a garantia que nós temos é que Ele está conosco. Se Ele está com você, nenhum mal, meu irmão, sobrevirá sobre a tua vida, praga nenhuma vai chegar à tua casa. O que Ele disse para Josué? Josué, olha, não temas, a obra é grande, porque agora vocês vão tomar posse da terra, mas uma coisa eu te garanto, como eu fui com Moisés, eu sou com você, eu sou contigo, ninguém vai te resistir, nem um dia da tua vida, porque eu sou contigo. Quando Moisés estava lá, com seu sogro, Jetro, e ele estava lá apacentando as ovelhas, Deus aparece, no meio da sarça, a Moisés, e começa a se revelar a ele, olha, o chamado que ele tinha, você vai lá libertar o meu povo. E aí, Moisés questiona a Deus, Senhor, eu vou me apresentar lá, vou chegar lá, e aí, quem que me enviou? Quem é que enviou a mim, Senhor? Eu estou aqui agora, diante do povo, diante de Faraó, ele diz, eu sou o que sou, diga a este povo que o eu sou te enviou. Significa que Deus, se Ele é, em todo o tempo, Ele está conosco, meu irmão. Deus não foi comigo lá no deserto, olha, Faraó, Deus foi comigo lá no deserto, me deu uma ordem lá e me falou, não, Deus está aqui comigo. Quando Ele pegou aquele cajado e se transformou numa grande serpente, Deus estava ali com Ele. Quando Ele tocou as águas do rio e ela se tornou em sangue, Deus estava com Ele. Deus está com você, meu irmão. Você tem que crer nisso. Deus estava com ele em todo o tempo. E ele disse, olha, será duro, porque o coração de Faraó está endurecido. Mas vai. Deus libertou o seu povo por mão forte, através da vida de Moisés. E Deus nos dá vitória hoje por mão forte, através da sua vida, meu irmão. Quando você aprende a confiar em Deus, a ouvir a voz de Deus, a aprender de Deus.
Nós queremos saber tudo na nossa vida. Nós queremos usar a nossa experiência para que nós não precisamos depender de Deus. E não é assim que funciona. Não que você não saiba nada, você sabe, aquilo que você sabe você deve fazer. Mas aquilo que você não sabe, confie em Deus. Peça a Deus a direção. Deus nos ensina, meu irmão, a depender dEle. Quando nós dependemos dEle, como este povo estava ali, levantou, para onde nós vamos? Nós vamos para onde o Senhor for, sozinho nós não queremos ficar. Aonde estava a nuvem da glória de Deus, havia proteção. Proteção durante o dia, porque o sol no deserto iria matar, destruir aquele povo, crianças iriam desidratar, morrer. Mas aquela nuvem da glória de Deus trazia proteção durante o dia. À noite se tornava em fogo, diz a palavra, e não permitia que o frio do deserto pudesse matar aquele povo. Deus estava em todo o tempo protegendo, para que eles pudessem aprender a depender. Diga, eu preciso aprender a depender de Deus. Amém, meu irmão? Quanto é que você precisa aprender, meu irmão, a depender de Deus? Pastor, glória a Deus, eu já sei depender de Deus. É uma benção minha vida, eu já venho na igreja há muito tempo, eu já sei. E quando a adversidade vem, como é que você age? Você se desespera? Você murmura? Você sai procurando as pessoas para contar seu problema? É aí que você vê o quanto você depende de Deus. Eles estavam no deserto, meu irmão. Dizer, Senhor, eu dependo de Ti, que maravilha. Quando tudo está bem é fácil. É muito fácil. Porque você está no controle, ou tudo está sob controle. Tudo está dando certo, que maravilha, que bênção. Aqui não, era diferente, eles não sabiam o que seria o dia de amanhã. Porque Deus disse assim para eles, não guardem o maná. Apenas no sábado, que era o dia do Senhor, eles guardavam na sexta para o sábado. Mas nos outros dias, não. E quando eles guardavam aquele alimento, no outro dia estava tudo estragado, não servia. Por isso Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós dependemos de Deus todos os dias. Sabe por quê? Porque senão nós ia guardar. Dizer assim, glória a Deus, já tive muita experiência com Deus, agora eu posso viver aí alguns anos, sabe, sem ter experiências com Deus. Eu preciso de ter experiências com Deus todos os dias, meu irmão. Quando você começa a reconhecer Deus na sua vida, você vai ver que todos os dias Ele está lá na mesa da tua casa quando você come. Deus está lá no teu trabalho, trazendo livramento, proteção sobre a tua vida, guardando o teu casamento, abençoando os seus filhos. É Deus, meu irmão, é Deus. O povo viveu muito distante de Deus por muito tempo, estavam lá sob a forte opressão de Faraó, Deus não estava ali com eles. Eles não tinham mais a presença real, não sentiam mais, eles tinham as leis, que eles podiam se guiar, podiam falar com Deus, mas Deus se manifestou, abriu o mar, Deus trouxe a glória dele no tabernáculo, e aí eles começaram a aprender, a confiar e a depender de Deus. Quando você se converteu, Deus trouxe maravilhas na sua vida. Você foi curado, a sua família foi restaurada, seus filhos foram abençoados, glória a Deus, que maravilha, que bênção. Para que você veja que Deus é real na sua vida. Agora aprenda a confiar em Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus, para que a gente não fique apenas como meninos, levado pelo vento daqui e dali. Olha, eu vou para lá, vou para cá, para onde eu vou? Não, Senhor. Fala comigo, Senhor, revela-me a tua vontade, toca no meu coração. Meu irmão, se você invocar a presença de Deus, Ele vai se tornar real, presente na tua vida, poderosamente. Quando você começa a aprender a confiar na voz de Deus, a ouvir a voz de Deus, a obedecer a voz de Deus, meu irmão, você não teme circunstância nenhuma na sua vida. Porque Ele diz, olha, se eu guardo os pássaros, se eu sustento eles, olha, se os lírios dos campos é lindo, maravilhoso, e nem Salomão se vestiu como qualquer deles, que era tão rico, Salomão,
quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Nós precisamos confiar. Jesus estava com os discípulos, levou lá no barco, né? E aí veio a tempestade. Eles ficaram desesperados, ficaram morrendo de medo, diz a palavra, medo de morrer. Uma embarcação totalmente precária daquele tempo, a tempestade, o vento. Só que tinha um detalhe, meu irmão, um detalhe que eles esqueceram, que Jesus estava no barco. Olha aí para o teu irmão e diz: meu irmão, tem apenas um detalhe que você tem que se lembrar todos os dias: Deus está na sua vida. Jesus Cristo está no teu barco, meu irmão. Amém? Se Jesus está no teu barco, meu irmão, ele nunca vai afundar. Mas é tempestade, pastor. Jesus disse que você terá aflições neste mundo. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ler assim: olha, você se converteu, glória a Deus, daqui para frente há uma redoma sobre a tua vida, nada vai acontecer, você vai ter um mar de rosas. Não existe nenhum lugar da Bíblia que diz. Mas a garantia que nós temos na palavra é que Deus diz assim: eu serei contigo, e a minha presença vai te dar descanso. O que é descanso? No meio da tempestade, Jesus dormia no barco. Jesus estava dormindo. Ele não estava nem acordado, sim, olhando, pensando o que vai fazer. Não, ele estava dormindo, descansando. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava ali presente naquele barco, meu irmão. Que bastava uma ordem e aquela tempestade iria cessar. Quando nós sabemos que Deus está conosco, nós confiamos, meu irmão. Ah, mas Deus me mandou ali. Foi assim com Jonas, mas Deus me mandou ir lá em Nínive, no meio daquele povo ingrato, povo distante de Deus, pecador, aquele povo não quer saber de nada. Por que é que Deus me mandou ir ali? Eu vou para outro lugar. Não, meu irmão, quando Deus nos manda ir, é porque Ele está indo conosco, e é isso que basta. Ensina os teus filhos a andar com Deus. Ensina os teus filhos que eles precisam da presença de Deus, porque aonde eles estiverem, o mal não vai poder tocar, meu irmão. Não é religião, não é ir à igreja. Filho, vai na igreja, não é isso. Se o coração estiver distante, não adianta nada. Ele precisa aprender a ter Deus na vida, ter Jesus dentro do barco. Eles não queriam mais seguir caminho, não queriam mais ter um tabernáculo apenas. O que é que significa um tabernáculo sem a presença de Deus? Não, desmonta tudo isso, vamos embora. Leva, aonde a nuvem estiver, porque este tabernáculo tem um sentido. Se a nuvem estiver aqui, se a glória de Deus não estiver aqui, que adianta? Sacrifícios serão em vão, oração do sacerdote é em vão. Nós precisamos da presença de Deus. Então eles iam aonde a presença de Deus estava. É isso que você precisa, meu irmão. Não deixe a presença de Deus. Não diga assim: agora eu tenho um compromisso, não posso. Não, não diga isso a Deus. Vá aonde Deus está ordenando você ir, meu irmão. Não se aparte. Não se aparte, mas se encha. Busque da presença de Deus. Não sai da tua casa sem antes você orar. Talvez você diga: pastor, tem dia que eu oro e não sinto nada. Meu irmão, fé não é sentimento. Fé é você crer em Deus. Fé é você falar com Deus com uma certeza: Deus está me ouvindo, isso para mim basta. Amém? Deus está ouvindo a minha oração. Você crê que Deus ouve a tua oração? Quando eu leio lá em Salmos, meu irmão, eu imagino Deus, porque ele diz assim: olha, quando eu oro, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a minha voz. Quem já leu esse versículo? Então eu imagino Deus lá no céu, ocupado com tanta coisa, na verdade, ouvindo as orações de todo mundo, salvando, livrando as pessoas. Mas quando eu oro, Deus para tudo, meu servo vai orar e eu vou ouvir a oração dele. Oh, aleluia. Amém, meu irmão? É assim que Deus faz comigo, com você, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Quando eu oro, Deus inclina os ouvidos e diz: fala, meu servo, eu amo ouvir a tua voz. Oh, aleluia, meu irmão. É maravilhoso.
Não tem nada a ver com sentimento. O cristão se engana muito. Ele acha que ele tem que sentir um arrepio, ele acha que ele tem que chorar, ele acha, não, você precisa da revelação de Deus. Você precisa de que o Espírito Santo te revele essa certeza. Deus está me ouvindo, oh, aleluia. Ele está comigo, glória a Deus. E aí você vai começar a ver Deus no seu dia a dia. Você vai começar a ver Deus nas circunstâncias, quando Ele te dá domínio da sua vida, quando Ele começa a trazer livramentos na sua vida. Tem coisas que parece que está tudo embaraçado, é nada. Deus é que está trabalhando ali, meu irmão, arrancando isso e aquilo, para que a paz entre e comande a tua vida. É assim que Deus faz. Mas por que tudo isso? Porque você orou. Porque você orou. Quando as coisas começarem a chacoalhar, a mexer, começar a parecer que não está do jeito que você quer, confie em Deus, meu irmão. Deus está trabalhando e está preparando o melhor para você, em nome de Jesus. Quando você vira as circunstâncias, você apenas ora. Ora, meu irmão. Jesus Cristo, o que Ele fez? Orou. Ele disse assim, vento, tempestade, para. Parou. Fez grande bonança, diz a palavra. Veio uma calmaria muito grande, os discípulos ficaram admirados. E Ele disse assim para eles, por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. Confia, ordena, fala, que as coisas vão acontecer. Por isso que quando eles saíram para pregar o Evangelho, aconteceu tantos sinais, prodígios e maravilhas, meu irmão. Quando aquele coxo estava ali na porta formosa, Pedro apenas olhou para ele, e a Bíblia diz que ele fitou os olhos, e apenas ordenou. Eu imagino Jesus olhando a tempestade e ordenando, para, vento. Pedro olhou para aquele homem e disse, olha, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, anda, e aquele homem andou, e as coisas vão ser transformadas na tua vida, meu irmão, porque a presença de Deus é contigo, e se Deus é por você, ninguém pode ser contra, meu irmão. Põe a mão nos teus ouvidos e diz assim, Senhor, limpa os meus ouvidos, eu quero ouvir, Senhor, a tua voz. Quero ouvir o teu Espírito me ensinar. Quero ouvir a tua voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Não quero mais, Senhor, me confundir com tantas vozes deste mundo, mas quero ouvir claramente a tua voz me ensinando. Ensina-me, Senhor. Pede aí, meu irmão.